Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Bom, como vocês já sabem, peguem papel, caneta, a Bíblia de vocês e vamos conferir passagem por passagem, porque este é um outro estudo extraordinário aqui. Vamos ver então quando Jesus se assentou no trono da sua glória e recebeu toda a autoridade e todo o poder nos céus e na terra. Então olha que interessante, vamos primeiro em Mateus capítulo 28, versículos do 16 ao 18 para ver o que Jesus disse. Olha só, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Esse é o momento da sua ressurreição, ele tinha ressuscitado e ali ele se encontrou com os seus discípulos. Olha o que ele diz. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então olha só, a partir da ressurreição, Jesus já tinha toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Ele tinha autoridade no céu e na terra, depois da sua ressurreição. Olha isso. E não é só isso, o livro de Apocalipse também confirma isso. Vamos ver em Apocalipse capítulo 5, versículos 12 e 13. Diz assim: proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos, não só ao que está sentado no trono, que é Deus, mas também ao Cordeiro. Ao Cordeiro também lhe foi dado todo o poder nos céus e na terra, depois da ressurreição. Ali Cristo já estava no seu reino. Cristo, então, ele se tornou sumo sacerdote de uma nova aliança, portanto, cabeça da igreja, portanto, rei dos reis. Então, ele recebeu toda a autoridade, tanto na terra como no céu. Então, vamos entender cada ponto agora. Olha que interessante vai começar a ficar esse estudo de hoje. Em Mateus, capítulo 26, versículos do 63 ao 65, diz assim: Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho do Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu dissestes. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, olha só, desde aquele momento em que pegaram Jesus e prenderam ele para crucificar, ele já estava à direita do Pai, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Então desde a cruz, desde o momento que Jesus iria ser crucificado, ele já estava vindo sobre as nuvens do céu. Olha só, vamos entender então cada ponto agora, tanto a cruz como o seu reino, como o trono de glória. Olha que interessante. Para isso, vamos ter que voltar no Velho Testamento. Vamos ler então Sanfonias, capítulo 1, versículos do 4 ao 8, para ver que tudo já havia sido profetizado. Tanto a cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, quanto o dia do Senhor, que era a vinda de Jesus. Olha só. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar, que lugar? De Jerusalém, o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu e os que adoram o Senhor, juram por ele e também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor
preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício, olha só que interessante agora, no dia do sacrifício, olha só. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras, no dia do sacrifício e no dia do Senhor. Olha só, prestem muita atenção. Vamos ainda mais para frente aqui de Sinfonias, ainda capítulo 1, vamos para os versículos 14 e 16. Olha só. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo. Olha só, o dia do Senhor é amargo. Não é um dia de salvação, é um dia de condenação, de juízo. E nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, um dia de escuridade e negrume, dia de nuvens. Olha só, Jesus não falou que desde aquele momento estava vindo sobre as nuvens do céu? Olha só, dia de nuvens densas, trevas, dia de trombeta. Olha só que interessante, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Então havia no meio do povo de Israel a festa das trombetas. Em Josué e até no tempo de Moisés, se vocês estudarem o que significava as trombetas, quando Moisés tocava as trombetas e também no tempo de Josué, era o rebate, significava que o povo deviam se juntar numa celebração solene, ou também eles deveriam se juntar e se preparar para a guerra. Este era o significado quando se tocava a trombeta em rebate. E olha o que ele está dizendo aqui: dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Olha só, isso em Sinfonias. Ele está dizendo que Deus então preparou o sacrifício. Vamos continuar vendo, vamos para outro profeta, Amós, capítulo 5, versículos 16 ao 20. Ele diz assim: portanto assim diz o Senhor Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro. Os que sabem prantear, em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Olha o que ele fala: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante de um leão e se encontrasse com ele um urso, ou como se entrando em casa encostando a mão na parede fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridão sem nenhuma claridade? Então olha só, se a própria Bíblia, se o Velho Testamento, as profecias diz que o dia do Senhor é de trevas, é de juízo, é de condenação, como que o sistema religioso ensina que é um dia de salvação? Jesus vem buscar a igreja. Não é, mas olha só, vamos continuar porque não tem nada a ver e vamos entender como a religião distorceu esse evento do dia do Senhor. Olha lá, vamos para outro profeta para entender melhor então o que vai acontecer agora. Olha como vai ficar surpreendente. Em Joel, capítulo 2, versículos do 27 ao 32, diz assim: sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Olha o que Joel está falando, naqueles dias. Que não é só um, é alguns dias que nós vamos ver aqui. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia, porque é um grande e terrível, não é dia de salvação, e sim de condenação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos.
Olha que interessante, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Vamos entender, é esses que vão ser salvos também. Nós vamos ver isso aqui, esses que vão ser salvos. Como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Olha só, então, os sobreviventes vão estar entre aqueles que o Senhor chamar, aqueles que vão fugir para os montes e que vão estar em Jerusalém e vão ser salvos. Olha só, esses vão ser os escolhidos. Esses foram os escolhidos para serem salvos. Então vamos entender do que eles serão salvos. Olha só, indo para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 15 ao 18, o apóstolo Pedro vai dizer assim, isso é logo após o Pentecostes, logo após eles receberem o Espírito Santo no Pentecostes. Então olha só, estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, porque eles começaram a falar em línguas, então pensaram que eles estavam embriagados. Olha só, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias. Pedro estava falando que aqueles eram os últimos dias. Diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Vamos continuar porque tem mais um pouquinho aqui, para a gente entender essa passagem. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, e vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então, olha só, Pedro aqui então ele está falando do grande dia e que Jesus realizou os milagres. Então vamos ver quando o sol escureceu, quando aconteceu esse sinal no céu, porque se aqueles foram os últimos dias, esses sinais teriam que ter acontecido também. Vamos lá, para Lucas capítulo 23, versículos do 44 ao 47. Diz assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e rasgou-lhe-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Ou seja, porque o sol escureceu, o sol não brilhou, ficou em trevas desde as 9 horas da manhã até ao meio-dia. Então, este foi um dos sinais que o profeta Joel e que haviam dito no Velho Testamento, alguns profetas. Um dia de escuridão, de densas nuvens. Jesus estava vindo na nuvem, porque esse significado de vir nas nuvens é vir com julgamento, vir com sentença. Então isso aconteceu como um sinal para saberem que a crucificação estava preparada. Este sacrifício estava preparado como profetizado desde o Velho Testamento. Deus já havia preparado este sacrifício e o sol seria um dos sinais. Olha só, então na cruz, quando Jesus morreu na cruz, o sol escureceu, ficou trevas, a terra se fez trevas. E vemos também em Mateus, a mesma passagem, que houve um terremoto também na terra, como outro sinal, houve um terremoto. O centurião então reconheceu que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Então olha um dos sinais. E logo após a ressurreição, então, como nós vimos no primeiro versículo, Jesus fala que a ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, após a sua ressurreição. Então ele sobe ao céu e aí os apóstolos no dia de Pentecostes recebem o Espírito Santo. Então Pedro diz que naqueles últimos dias eles receberiam o Espírito Santo, porque todas essas coisas sobreviriam sobre aquela geração, como nós vamos continuar vendo aqui e entender muito mais agora. Olha só que interessante vai ficar.
Em Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31 diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, vindo com um julgamento, com sentença. O sinal foi esse sinal em que o sol escureceu e ficou trevas. Olha só. E muito glória. E ele enviará, olha isso que interessante agora. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Parábola da figueira, exortação à vigilância. Então, este versículo é muito interessante, porque a religião pegou essa passagem e diz que Jesus vai vir nas nuvens buscar a igreja. Mas esse contexto não está falando de Jesus vir lá nas nuvens buscar a igreja. Ele está falando que ele vai vir nas nuvens, que é com sentença, julgamento contra Israel. O sinal no céu é aquele que o sol escureceu no dia da sua crucificação. E aqui fala, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos. Olha só, aqui anjos, como nós vimos em outros vídeos, e eu vou deixar na descrição desse vídeo e no final de tela, eu vou deixar o vídeo sobre anjos. Nós já vimos que no hebraico o significado da palavra anjo é mensageiro. Jesus então, olha só, ele enviará os seus mensageiros com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Então, quem eram os escolhidos? Lembra que nós lemos lá atrás, ali no Velho Testamento, em que Deus ele escolheriam alguns para serem salvos, ele chamaria e algumas pessoas seriam salvas desse dia do Senhor, que é um dia de trevas. É exatamente isso que essa passagem está dizendo. Olha que interessante. Vamos para Mateus capítulo 28, versículos do 18 ao 20. Olha só. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é interessante. Esse é o primeiro versículo que nós lemos. Vamos ler a continuação. Olha só. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, aquela passagem anterior que nós lemos que apareceria o sinal no céu, que é o sol escurecendo, no dia da crucificação de Jesus, ele reuniria então os seus anjos, que são os seus mensageiros, são os seus discípulos, os seus apóstolos, para então reunir os escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que seriam salvos daquela geração que estaria em Jerusalém, que fugiriam para os montes, que nós lemos lá atrás, que estariam no monte. Lembra? Se quiser, pause o vídeo, volte lá para ver a passagem e veja que é impressionante. Então, esses são os escolhidos para serem salvos daquela geração. Olha só, não é escolhido, não é a igreja como o sistema religioso mostra. Não tem nada a ver com a igreja, Jesus vindo lá na nuvem do céu para buscar a igreja. Não é nada disso. Olha só, vamos continuar entendendo aqui. Em Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 2, isso é um pouquinho mais para frente do que o apóstolo estava falando naquele que nós vimos. Vamos ler um pouquinho mais para frente, olha só. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, olha só, a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Olha só. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Lembra que nós vimos lá o versículo que é para todos os que Deus chamar? Nós vimos no Velho Testamento. Voltem lá e vejam novamente, porque está escrito exatamente isso. Para vossos filhos, olha só, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar.
com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Exatamente daquela geração perversa, porque aquela geração recairia sobre ela o sangue desde Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar, no templo. Então sobre aquela geração recairia tudo que seria o juízo. Jesus veio com sentença, julgamento contra aquela geração que mataram os profetas, apedrejaram os profetas, perseguiram Jesus, mataram Jesus e mataram os apóstolos. Então tudo ocorreu contra aquela geração. O dia do Senhor, então, viria como um relâmpago, como um ladrão. Então faltava acontecer o dia do Senhor. O sacrifício já estava pronto. O céu escureceria antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Que o dia do Senhor aconteceu no ano 70, quando o templo caiu. Que foi quando o general Tito invadiu Jerusalém, exterminou milhares de judeus. Queimou Jerusalém e derrubou o templo, deixando apenas um único muro que todas as tribos se lamentaram. Então o ano 70 foi o grande dia do Senhor. Como João fala em Apocalipse, ele inicia: fui achado em espírito no dia do Senhor. Então ele tem a visão no dia do Senhor, no ano 70, quando o templo ainda está de pé, só que ele é perseguido, tentaram matar ele, é preso. Ele foi preso na ilha de Patmos. Então depois ele escreve o livro de Apocalipse. Muitos confundem com o dia do Senhor, que ele teve a visão no dia do Senhor, só que ele escreve depois. Muitos confundem a visão com o dia da escrita. O dia da visão não é o mesmo dia da escrita. Ele escreveu depois, mas teve a visão no dia do Senhor. Olha que impressionante agora, olha só. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 3, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer assim sobre a vinda de Jesus e sobre o dia do Senhor. Olha só, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor é dia de trevas, é dia de escuridão, não é dia de luz. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então tudo ocorreu no ano 70, essas passagens eu já mostrei em outros vídeos, então não vou entrar em detalhes aqui. Indo para Lucas 17, versículos do 24 ao 25, diz assim: porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia, o Filho do Homem, olha só, no seu dia, que é esse mesmo dia que Paulo falou. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Que aí aqui é a crucificação, é o sacrifício que estava preparado desde o Velho Testamento, como nós lemos. Então esses dois dias, a crucificação e o dia do Senhor, tem que acontecer na mesma geração. Olha só, porque o dia do Senhor é um dia de trevas, é um dia de vingança, é um dia de sentença contra Israel, porque abandonaram o Senhor. Então olha que interessante como as coisas se encaixam perfeitamente. Então não existe na Bíblia uma vinda de Jesus para buscar a igreja. Jesus não vai vir nas nuvens para arrebatar a igreja. Até essa passagem de Paulo, de Tessalonicenses, que eles falam que nós, os vivos, seremos arrebatados. Arrebatados é tirar da terra dos viventes. Então eles seriam perseguidos e mortos. Tirariam a vida deles para o encontro deles do Senhor nos aires, que seria o quê? O momento do juízo, o momento de julgar as 12 tribos de Israel. A partir daquele momento para frente é a nova aliança. Devemos viver a nova aliança no Espírito, porque o reino de Jesus agora é espiritual. Jesus já tem todo o poder na terra e todo o poder no céu, toda a autoridade na terra e toda a autoridade no céu. Então Jesus já é rei e ele reina. Então nós
Nós devemos viver guiados pelo Espírito e crucificar a carne, a nossa carne, os desejos carnais com Cristo e vivermos como uma nova criatura em renovação da nossa mente, aprender as coisas espirituais e deixar cada vez mais de lado as coisas físicas, porque o reino agora está dentro de nós. É essa a nova aliança em que nós vivemos agora. Então, quando nós deixarmos esse tabernáculo de carne, o nosso corpo vai voltar ao pó e o espírito vai viver a vida eterna com o Pai. É assim que acontece. Não existe na Bíblia em lugar nenhum dizendo que Jesus vem buscar a igreja. Jesus não vai vir buscar a igreja. Os religiosos têm que ensinar isso, tirando versículos do contexto, isolar passagens que eles falam que é nós que fazemos isso, mas olha só esse estudo extraordinário. É claramente eles que fazem, misturando aquela passagem e uns será levado e deixado o outro. Que a lei claramente está falando de cativeiro. Uns vão ser levados para cativeiro e outros não, porque eles ainda assim o exército eles precisam de pessoas que fiquem trabalhando para eles receberem o dinheiro dessas pessoas. Então outras eles levam para cativeiro, para escravizar, para pedreiras, para serem presos e até mulheres para prostituição. Então um ser deixado e o outro levado é para cativeiro, como aconteceu no cativeiro da Babilônia, que não só a Babilônia levou cativo algumas das 12 tribos, mas também os assírios levaram boa parte dos judeus também para cativeiro, assim como o Egito, muitos levaram para cativeiro quando eles caíram, e isso era muito comum naquela época, eles serem levados cativos para o cativeiro. E isso podemos ver em Lucas, capítulo 21, dos versículos, a partir do versículo 20 em diante, mas não vamos ler aqui. Então eles pegam essa passagem que fala um será tomado e o outro deixado e fala que eles vão ser arrebatados para o céu. Eles têm que mudar o sentido da palavra arrebatar, que é tirar de um lado para o outro ou tirar da terra dos viventes. Eles falam que é a pessoa subindo para o céu com o corpo e tudo, o corpo glorificado. Mas Paulo deixa claro em Coríntios capítulo 15 que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Se há um espírito, se há um corpo carnal, como o de Adão, há também um corpo espiritual. E nós semeamos na carne, semeamos no homem natural, que é o corpo natural, mas ressuscita o espiritual, ressuscita o espírito e não o corpo carnal, porque esse volta ao pó. Então isso é a nova aliança, foi isso que Jesus fez. Não existe, os religiosos criaram essa volta de Cristo para buscar a igreja, para enganar muita gente e manter essas pessoas dentro da religião, dentro das igrejas. Não existe essa vinda de Jesus para buscar a igreja. Eles misturaram todas essas passagens que eu mostrei antes, que Jesus vai reunir os seus anjos, que é os seus mensageiros, os apóstolos, para buscar aqueles escolhidos para serem salvos da ira do Senhor no ano 70, no dia do Senhor, daquela geração perversa, porque o próprio Jesus falou, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Mas os religiosos mudam tudo o que Jesus falou. Aí eles falam, não, Jesus não quis dizer isso, porque geração ainda pode ser a nossa, é um povo. Aí Jesus fala que João, o apóstolo João, seria o único, ele queria que João ficasse vivo até a vinda dele, que ocorreu no ano 70, que é o dia do Senhor. É uma vinda de vingança, uma vinda nas nuvens, é uma vinda de trevas. Mas eles insistem que Jesus não disse o que ele quis dizer, que Jesus vai vir lá do céu nas nuvens para buscar a igreja, para arrebatar a igreja. Mas isso não tem na Bíblia, não se sustenta isso. Bom, esse foi o vídeo, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado e até o próximo vídeo. Até lá!